Olá, meus amores, estão gostando da aula de hoje? Bem, nós começamos a nossa aula hoje falando sobre as mudanças de estados físicos da água, não é verdade? Viram lá o vídeo? Gostaram dele? Então vamos fazer um resumo rapidinho de tudo que a gente viu lá? Nós vimos que a água ela pode estar em três estados, né? Sólido, líquido e gasoso. E que a passagem de um estado para o outro tem um nomezinho, né? Esse processo, cada processo tem um nome. Então vamos lá. Quando a água ela sai do estado sólido e ela vai para o estado líquido, está acontecendo aí a fusão. Quando a água passa do estado sólido para o estado líquido, nós temos um processo chamado fusão. Por exemplo, você vai lá na geladeira, lá no congelador, pega o gelo e coloca em cima da pia, não é? Rapidinho o gelo vai derreter. É a água passando do estado sólido para o estado líquido. Então aconteceu ali a fusão. Quando a água ela passa do estado líquido para o estado gasoso, esse processo se chama vaporização, tá bom? Ou evaporação. Você colocou lá água numa panela, aí houve um aumento de temperatura, você ligou o fogo, a temperatura aumentou, essa água foi para o estado gasoso. Então aconteceu ali a vaporização, tá bom? E também tem os processos inversos. Quando a água ela está no estado gasoso e ela vai para o estado líquido, é chamado de condensação, tá bom? Quando o vapor ele sobe, bate na tampa da panela, não fica ali cheio de gotinhas? Então, o que aconteceu ali foi a condensação. Ela passou do estado gasoso para o estado líquido. E tem também quando a água sai do estado líquido e vai para o estado sólido. Você pegou a água lá no filtro e colocou no congelador e formou o gelo. Aconteceu ali a solidificação. É água passando do estado líquido para o estado sólido, ok? Aí tem aí as atividades para vocês fazerem sobre esse assunto, tá? Se vocês não fizeram ainda, façam depois, que aí depois a tia, quando a gente voltar com as nossas aulas presenciais, a tia vai corrigir tudinho, tá bom? E vamos continuar a nossa aula. Hoje nós vamos entrar no capítulo 3 do nosso livro. Vamos lá? Vamos achar que é o capítulo 3, página 132 e 133 do nosso livro. Capítulo 3. Água e ambiente. Olha que legal. Vamos observar aí essa figura. Ó, pessoas realizando várias atividades. E aqui no rádio, ó, vamos ver o que está falando? Continuamos com falta de água. Já não chove há 3 meses. Se o desperdício continuar, teremos água somente até o fim do mês. Olha, uma situação preocupante, né? Eles estão com um problema aqui de abastecimento de água. Então, vamos lá. Número 1, daqui do Vasculhando Ideias. Quais das atividades realizadas na ilustração utilizam água? O que está sendo feito aqui que precisa utilizar água? Ó, tem o rapaz lavando a calçada, tem a moça aqui, ó, lavando o carro, a moça e a menina lavando o carro, e tem o senhor que está, ó, regando a plantinha. Todas essas atividades aqui necessitam de água, não é verdade? Vamos continuar. O rádio informa que há falta de água, pois não chove há 3 meses. Quais das atividades da ilustração deveriam ser evitadas nessa situação? Por quê? Vamos lá, vamos analisar aí. Bem, já que nós estamos com problema de falta d'água, né, nessa cidade, a gente poderia evitar lavar a calçada nesse momento, não é mesmo? E também lavar o carro, não é? Porque são atividades que gastam muita água. Então a gente poderia evitar, não é, varrer só a calçada, passar um pano úmido no carro, não é? E evitar neste momento gastar tanta água, não é mesmo? A plantinha, ela é um ser vivo, ela precisa de água, não é? Então a gente rega a plantinha no tempo certo. Muito bem? Então vamos lá. Número 3. Que atividade você realiza durante o dia utilizando água? Quais delas podem ser evitadas se sua cidade estiver com falta de água? Pensa aí em tudo que você faz no seu dia que você usa água. Olha, eu vou falar aqui um pouquinho do meu dia. Eu tomo banho, escovo os dentes, lavo as mãos. Nós temos que lavar bastante as nossas mãos, né? Principalmente agora nessa época, para evitar que a gente fique doente.
Então, ó, eu lavo as mãos, eu lavo roupa, lavo louça, lavo a varanda aqui de casa, faço comida. Todas essas atividades, o quê? Utilizam água. Se nós estivéssemos aqui com um problema de abastecimento de água aqui em Duque de Caxias, eu poderia evitar lavar a minha calçada, não é? Lavar aqui a minha varanda, né? Eu poderia passar um paninho úmido, porque é uma atividade que gasta o quê? Muita água, não é? Então, eu poderia passar só um paninho, juntar a roupa para lavar toda de uma vez, né? Para economizar água. São atitudes que eu poderia tomar aqui no meu dia a dia, tá bom? E você? Pensa aí nas suas atividades que você usa água e como você poderia evitar, economizar água se aqui em Caxias a gente tivesse com um problema de falta d'água, tá bom? Conversa aí com o seu responsável. Vamos continuar. Página 134. Para início de conversa, a água da cidade. Como nós já vimos, a gente usa água em várias atividades do nosso dia. Então, nós precisamos aqui, na nossa cidade, de água. Todas as cidades precisam de água, porque nas cidades tem o quê? Muitas pessoas. Vamos ler aqui o que está dizendo? Acompanha comigo aí. As cidades são povoadas por pessoas. Todas as pessoas precisam de água. Logo, todas as cidades precisam de água. Mas de onde vem a água que abastece as cidades? Muitas cidades, como São Paulo, se desenvolveram próximas a rios, represas e ou outros corpos de água doce. Parte dessa água costuma ser desviada para tratamento, para então abastecer a cidade ou as cidades ao redor. O Brasil tem grande quantidade de rios, lagos e represas, mas muitas de suas cidades não se encontram próximas a nenhum desses corpos de água doce. Outras estão próximas a rios e ou lagos que chegam a desaparecer durante a estação seca. Nesses casos, o mais comum é utilizarmos águas subterrâneas a partir da construção de poços artesianos. Então, a gente viu que a água é fundamental, né, para as cidades, para a nossa vida. Então, as cidades são construídas próximas aos rios. Mas algumas cidades não têm um rio assim tão próximo, ou então esse rio passa um período do ano que acontece a seca, ele fica sem água, não é? Então, existem cidades aqui no Brasil mesmo que sofrem com a falta d'água, né? A gente ouve falar muito na região Nordeste que sofre com o problema de falta de água. Nós aqui mesmo em Xerém, o que nós temos? Poços, não é? Porque aí a gente pega a água, o quê? Lá, essa água que está no subterrâneo. Então, muitas pessoas que não têm acesso à água, né, que o governo distribui água, tem a rede de distribuição de água, nós utilizamos a água dos poços, tá bom? Continuando aí, tem uma pesquisa aqui que a gente vai fazer oralmente, né? Infelizmente a gente não vai poder fazer na escola agora, não é? Mas ó, conversa aí com os seus familiares, com os seus responsáveis, de onde vem a água aqui da nossa cidade. E aí todas as informações que vocês encontrarem, guarda aí, anota num papelzinho que quando a gente voltar para as nossas aulas presenciais, a gente vai contar para os nossos amigos tudo que a gente descobriu, tá bom? Então vamos lá. Página 135. Continuando aí, siga em frente. Mudanças de temperatura. Nós já vimos que a água está em constante transformação. E a mudança de temperatura contribui muito para isso, não é? Vamos ver aqui o que o nosso livro diz. A água se transforma constantemente na natureza, principalmente por mudanças de temperatura do ambiente, causadas por fatores como altitude, exposição direta à luz e sombra, que inclui passagem do dia e da noite, ventos e etc. Né? Muitas coisas acontecem durante o dia que contribuem para que a água ela mude de estado. Primeiro aí, ó, altitude. Quando subimos uma montanha, por exemplo, é comum percebermos que a temperatura cai. A cada 1000 metros de altitude, temos uma queda de aproximadamente 6 graus Celsius, tá? Essa bolinha e esse Czinho aí, ó, significam graus Celsius. É uma unidade da gente medir, utilizada para medir temperatura, tá bom?
Então, ó, quanto mais alto a temperatura vai caindo, caindo. Por isso que é comum, olha aí, ó, na foto do seu livro, nós vemos assim gelo, neve lá no alto das montanhas, porque lá a temperatura é mais fria. Muito bem. Luz e sombra. Em dias quentes é refrescante descansar à sombra de uma árvore. Isso acontece porque locais com sombra apresentam temperaturas mais baixas do que locais expostos diretamente à luz do sol. Ai, como é bom, né? Num dia quente de sol a gente encontrar uma árvore e ficar lá descansando um pouquinho na sombrinha daquela árvore, não é? É refrescante, é muito bom. Página 136, vamos continuar. Dia e noite. Devido à presença do sol, os dias tendem a ser mais quentes do que as noites. Apesar disso, devido à atuação de determinados fatores ambientais capazes de influenciar o ambiente, podemos em certos lugares e em certas situações ter dias frios e noites quentes. Não é? Isso também pode acontecer, mas é comum nós termos o quê? Dias quentes e as noites serem mais fresquinhas, não é? Porque de dia nós temos o quê? O sol aí brilhando, bem bonito, aquecendo a terra. Então, é comum que eles sejam quentes e as noites mais fresquinhas. O vento. O ar absorve muito pouco o calor do sol, bem menos do que o solo e as rochas, por exemplo. É por isso que o vento, fruto do movimento do ar, costuma ser frio. Então, gente, o vento é o ar em movimento, né? Quando o ar se movimenta, nós temos o vento. Não é à toa que muitas ventanias são acompanhadas por chuvas e fazem a temperatura do ambiente diminuir rapidamente, não é? Um ventinho também é tão refrescante, né? Uma brisa naqueles dias quentes, tão bom quando o ventinho passa. Então, gente, essas são algumas coisas que acontecem durante o dia, nos lugares, algumas alterações que também ajudam na mudança da água, dos estados físicos da água, tá bom? Saiba mais aí, vamos falar ainda mais um pouquinho sobre temperatura. Você já ficou com febre? Já? Eu já fiquei com febre, é tão ruim, não é? Tão ruim, é tão chato. Alguém então colocou um aparelho embaixo do seu braço? Esse aparelho chama-se termômetro. Utilizamos o termômetro para medir a temperatura do corpo e saber se ela está mais alta ou mais baixa do que o normal. Por isso, utilizamos o símbolo, aí tá aí, ó, o símbolozinho, de novo, e a letrinha C, que se lê graus Celsius. Nosso corpo tem temperatura normal quando se encontra em aproximadamente 36 graus. Se nossa temperatura estiver entre 37 e 40 graus Celsius, tá alta, ou menor que 35 graus Celsius, algo de errado pode estar acontecendo dentro de nosso corpo e devemos, portanto, consultar um médico, não é? Então, o nosso corpo ele tem uma temperatura 36, 37,5, quando tá lá o 38, 39, então nós estamos com febre e nós temos que ir ao médico. E se ela também estiver muito baixa, não, tem alguma coisa errada também, não é verdade? Muito abaixo de 36, né? 35, ali, então também tem alguma coisa que não está indo muito bem, tá? Então falamos agora sobre a temperatura e agora na página 137 nós temos aí o ciclo da água. Olha só, as constantes transformações da água devido a alterações ambientais, sobretudo relacionadas à temperatura, resultam no ciclo da água. Então, essas constantes transformações, o vento, a temperatura mais alta, a temperatura mais baixa, forma o quê? Faz com que a água se transforme e forma o ciclo da água. Olha que imagem bonita aí no seu livro, ó. A água ela vai se transformando ao longo dos dias, né, durante este ciclo. Nós temos aí a água dos rios, dos mares, dos oceanos. E o que acontece? O sol ele aquece essa água que evapora, ela sai do estado líquido e vai para o estado gasoso. Quando ela sobe, encontra lá áreas mais altas, nós já vimos que quanto mais alto, mais frio. Então esse vapor de água, olha, ele sobe
E aí chega lá em cima, ele se condensa, não é? E forma o quê? Pequenas gotinhas de água. E aí essas gotinhas vão se juntando, até cair em forma de chuva novamente. A tia vai deixar aqui um vídeo que explica direitinho sobre o ciclo da água. Eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Você vai aprender bastante coisa sobre o ciclo da água. Aí depois, nós temos umas atividades lá na página 138, tá? Para você fazer. A tia vai deixar anotadinho aqui nos slides também. E nós temos aí, ó, o nosso último assunto de hoje, que é caminho de um rio. Vamos falar dos rios? Olha só, os rios nascem de águas subterrâneas, da concentração de chuvas ou do derretimento de gelo, de neve ou gelo lá das montanhas, tá? A água vai sempre de um lugar mais alto, tá bom? Para um lugar mais baixo, tá? Então, geralmente deságua no mar.